O TDAH pode sim impactar a sua vida. Já teve a impressão que se você tivesse coragem para agir exatamente como você pensa, tudo seria diferente? As pessoas iriam te respeitar e admirar? Muitos adultos com TDAH estão perdendo tempo de vida por não conseguirem sair do ciclo da autossabotagem. Mas eu desenvolvi um método que mudou meu jogo e eu vou te ensinar no primeiro link da descrição. Eu sabia que tinha algo errado. Sim, a gente mas sabe. A gente se culpa muito. É porque você merece. Se estão fazendo isso com você, é porque você merece. É porque o seu destino é sofrer sobre isso. E além disso, a disforia e a rejeição. Né? Exatamente. Muito medo de ser rejeitado. Porque você não deu certo em lugar nenhum com as pessoas. É melhor essa migalhinha de amor, e agora de você atenção conseguiu essa pessoa que você acha que é muito legal, que é o máximo para você, que te enxergou, que quis ficar com você, apesar de você ser esse jeito... né? Estranho, esquisito, né? Tipo, né? Fala esquisito, demais, né? E eu ainda tive uma coisa a mais, é que eu fui criada num regime muito conservador, né? Minha família toda bem religiosa. Então ainda tinha isso, a menina com TDAH num ambiente que não favorecia essa liberdade de fala, de escolhas e de pensamentos, né? Mas a vida leva, viu? Apesar de tudo isso, hoje eu vejo, eu tenho uma vida assim muito como eu gostaria de ter, né? E a gente vai se conhecendo e vai vendo que realmente o que importa não é o que os outros querem para você, mas é o que você precisa. Exatamente. E outra coisa, mesmo família, amizades e relacionamento, a gente, depois de uma certa idade, a gente até tenta mudar alguma coisa, mas se não tem mudança, porque a gente só controla nós. A gente pode amar uma determinada pessoa, mas se ela não mudar, se ela não procurar se adaptar também, fazer a parte dela, não tem como você fazer por ela, né? Não dá, Então a gente tem que fazer escolhas difíceis até do tipo se afastar. Sim. Existem e é possível. Existem famílias que são o meu controle inibitório também. não me permite, tá? Mas aí você tem eu tento, às vezes, não me envolver. Quando eu vejo que... Sabe aquele negócio cilada, Bino? Eu tento descobrir a cilada antes, porque depois que eu tô na situação, eu vou exaurir todas as minhas possibilidades. Então, é algo que eu quis dizer aquela hora, é o seguinte, eu estou aprendendo ainda, sabe? Você tem uma certa resiliência antes de chutar a bunda de alguém. Nossa! Você aguenta, sua corda estica quilômetros. A minha terapeuta dizia, você tem limites elásticos. Não, o limite era até aqui. Quando você vê, o limite já está até ali. Mas é isso, é disforia e rejeição. Você tem medo de ser abandonado, você tem medo de ser rejeitado mais uma vez, né? E isso muitas vezes te faz nem arriscar, muitas vezes, né? Você para de arriscar na vida, de conhecer outras pessoas, né? De se envolver. Porque vem esse medo mesmo. Não é nenhuma questão, a palavra não é acomodar, mas é aceitar as coisas como são. Aceitar as coisas como são. Não tá tão bom, mas é isso aqui, porque isso aqui pelo menos é familiar para mim, eu conheço, Sim. Eu não estou arriscando. Eu acho o seguinte, o termômetro é sempre a nossa felicidade. Sim. Se você tá feliz, e aí você tem que perguntar no seu coração. E dentro você sabe, você sabe, feliz, lá no fundinho você sabe se tá feliz ou não. Você sabe. Então, assim, se você não tá, se a resposta for talvez, é aquela coisa que fala no livro, acho que até essencialismo, ou é um sim claro, ou é não. Pronto. Não tem meio termo, não tem mais ou menos. Então, a gente tá nessa vida, eu não sei o que vem depois, né? Mas a gente, pelo menos, a gente tá aqui de passagem. Então, a gente tem que aproveitar essa passagem. A gente tem que curtir a vida, a gente tem que curtir os amigos, as amizades boas. Sim. Às vezes até se afastar de amigos que não fazem mais sentido, né? Sim, porque às vezes você... É a mesma coisa. Assim, por exemplo, eu conheci uma pessoa que falava de TDAH muito tempo atrás. Hoje ela não fala mais disso. Mas ela teve um filho... Tem, né? Mas na época ela tinha um filho que ele era mais novinho. E ele tinha TDAH e tudo. E uma vez essa mãe foi na escola de tarde, de surpresa... E aí ela viu uma situação que estavam fazendo uma rodinha, que estavam fazendo bullying com o filho dela. Não era um bullying muito pesado, mas ela falou assim, meu filho está em desvantagem nisso aí. Estão fazendo bullying com ele. Ela ficou observando ali na moita. E aí ela observou e tal, e terminou o negócio. Aí ela abordou o filho, distante dos outros, né? E falou assim, filho, eu vi que aconteceu tal coisa, o que você fez? Por que você não mandou parar? Por que você não reagiu, né? Uhum. Aí ele falou assim, não, mãe, mas é porque se eu falasse, eles não iam brincar comigo.
Ai, tadinho. Então, aquela coisa do Aquilo tipo assim... já tava machucando a autoestima dele. E autoestima e aquela coisa assim, pô, pelo menos estão brincando comigo, né? Pelo menos alguma coisa, uma Mesmo migalha. que seja rindo de mim, né? É uma migalha, E isso aí, mesmo. se ele se impor, ele vai Começa perder. aí. É aí que começa. E aí a gente cresce e vive e vira essa pessoa. Essa pessoa que vai aceitar um relacionamento qualquer, porque não quer estar sozinho, né? Ou que vai aceitar um abuso. Por isso que a gente não pode. Quanto mais cedo a gente tiver o diagnóstico, melhor, né? O diagnóstico salva vidas, o diagnóstico ele transforma vidas. E o tratamento sério, Sim. o acompanhamento terapêutico. Porque, veja bem, essa mãe, ela tinha até uma sagacidade do tipo assim, poxa, filho, você não deve... Aí explicou pra ele e tal, aí deve... Não sei o que teve depois, mas provavelmente ele deve ter pensado 2 vezes antes de aceitar aquilo novamente. Quando você não tem uma pessoa, um tutor, um pai, um orientador para direcionar, você cresce com aquele estigma, bom... Já que eu não vale muita coisa, é melhor isso do que nada. E aí você leva isso para um relacionamento amoroso, para um chefe narcisista que vai abusar de você e vai fazer você fazer hora extra e você não vai ganhar aquela hora extra. Tipo assim, todo tipo de absurdo psicológico que você pode sofrer. Então, pessoas com TDAH têm essa vulnerabilidade. Vai cair em conto de picareta que manda propaganda, fala, é pílula mágica, R$999, Ritalina natural. Não existe isso, pô. Esse nome já é picareta por si só. Ritalina natural, pelo amor de Deus. Entendeu? É verdade. É piada pronta, né? É piada pronta, cara. É mesmo. Mas vamos lá. E todos os desafios, né, Yuri, que essas pessoas acabam enfrentando, né? Tudo na vida fica isso. Você começa a girar em torno de ser aceito, de funcionar, de mascarar. Mascarar é muito presente. Mas me fala, eu sei que hoje você, pelo menos recente, você já está aí no outro rumo, né? As coisas estão melhores para você hoje? Você está evoluindo nesse sentido? Sim, não, com certeza. Assim, hoje o que eu faço é estudar para levar conhecimento. Porque à medida que eu estudo, eu vou mudando as coisas na minha vida, vou tentando, né? Algumas coisas a gente falha miseravelmente as 100 primeiras vezes, né? Agora eu estou num novo desafio, que é não estar tratando o meu TDAH com medicação, porque eu estou gestante, né? E aí eu senti o impacto. Vai ter que ficar uns meses assim, ali. Né? Porque assim, o que acontece? Eu comecei a tratar, minha vida mudou, eu nunca tive que pensar sobre isso, né? E de repente, e aí é o que eu falei pro meu pai, a única coisa que eu não sofro para fazer é trabalhar, porque trabalhar eu já fazia muito bem antes do diagnóstico. Agora, as outras coisas que eu fui descobrindo depois, como eu te contei, que eram sintomas do TDAH e que fui percebendo como eu estava melhor, eu não tinha ferramenta ainda. Né? Então, por exemplo, a desregulação emocional é um desafio para mim. Tem dia que eu percebo que, fora a gravidez, né? Que todo mundo fala que na gravidez a gente fica mais sensível, né? Mas, assim, tem dia que eu percebo, assim, que a minha raiva vai de 0 a 1000, assim, em 2 segundos. E eu não sou assim. Como assim, né? Às vezes não se reconhece, né? E aí, assim, é engraçado que depois eu volto para olhar os áudios que eu ouvi, que eu falei, por exemplo, numa resposta, para ver se eu falei alguma coisa muito pesada, porque você começa a não confiar em você. Você começa a falar assim, gente, eu tô com muita raiva, eu devo ter falado uma coisa muito feia. E aí eu olho e realmente não, eu não respondi tão grossamente assim, sabe? Aconteceu comigo essa semana isso, sabe? Mas o que é engraçado é que eu aprendi com uma psicóloga, que a gente era mais próximo, mas a gente acabou perdendo um pouco o contato. Ela falou para mim assim, Yuri, sempre que você estiver com a cabeça quente, se dê pelo menos algumas horas. Ela fala 24, mas acho que 24 é muito. Mas assim, se dê umas horas, porque às vezes a resposta que você vai dar no quente, 2 horas não depois já é outra resposta. É outra resposta. E você não precisa dar aquele momento imediato. E eu tenho um grande desafio, que é a minha impulsividade. Na hora eu quero resolver, eu quero fazer e acontecer. Então, segurar é... E eu decidi abrir uma oportunidade para você que tem ou convive com alguém que tem TDAH. Eu tenho um clube com mais de 3.200 famílias que estão mudando a sua relação com TDAH para melhor. Estão transformando desafio e dificuldade em resultado. E eu quero te apresentar esse clube que está com 90% de desconto hoje. Clica no link e garanta.